tudo bem? Depois desta pausa divertida de trabalhar com a parte tecnológica, vamos dar início ou continuidade ao nosso estudo. Nós estamos a estudar acerca da criação e chegamos à última secção da criação, ou penúltima secção da criação antes do descanso de Deus, o sexto dia. E o título que eu dei para o sexto dia é Animais, Reis e Domínio, a centralidade dos humanos no mundo. Animais, reis e domínio, a centralidade dos humanos no mundo. E na semana passada falamos acerca dos animais, hoje vamos falar acerca destes reis que Deus criou para governar o mundo. Mas antes disto vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos-te por este dia, agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos o discernimento, Senhor, para entender assuntos tão importantes, que muitas vezes são difíceis para nós, mas que são tão importantes, Pai, e que estão relacionados à nossa humanidade. Tu nos criaste, Senhor, Tu és o nosso Criador, mas o mundo não te vê como Criador, não te vê como aquele que tem autoridade sobre a raça humana. E por isso, Senhor, ajuda-nos a preparar-nos, Senhor, para saber o que é que a Tua palavra diz acerca da nossa identidade como seres humanos e a importância de Gênesis para explicar este grande tema que tem implicações, Senhor, se nós não entendemos bem, tem implicações nefastas para o mundo. Senhor, agradecemos, Pai, por este tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de começar esta manhã com esta pergunta. O que é um ser humano? O que é um ser humano? No livro de C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, o segundo livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a Lúcia, uma das personagens, entra no grande roupeiro, no grande guarda-roupa, cuja explicação ou origem está na história do primeiro livro, que se chama O Sobrinho do Mago. Mas Lúcia entra neste roupeiro e é transportada para as terras de Nárnia. E lá nas terras de Nárnia ela encontra um fauno chamado Túmenos. E este fauno, Túmenos, diz-lhe o seguinte: boa noite. Desculpe, não quero ser intrometido, mas você é uma filha de Eva ou estou enganado? Meu nome é Lúcia, disse ela sem entender. Mas desculpe, o que chamam de menina? Claro que sou uma menina, respondeu Lúcia. Então é de facto humana? É evidente que sou humana, disse Lúcia, bastante admirada. É claro, disse o fauno. Que estupidez a minha, mas eu nunca tinha visto um filho de Adão ou uma filha de Eva. Estou encantado. O que é que significa ser um humano? Agora, C.S. Lewis, no seu livro, de maneira brilhante, ele destaca a singularidade do ser humano numa terra onde animais falam, onde existem criaturas míticas, e descreve o ser humano, ou capta a singularidade do ser humano, como filho de Adão e Eva. De facto, é exatamente isso que é um ser humano. Um ser humano, por definição, é um filho de Adão e Eva, que é filho de Deus, criado à sua imagem. Porém, assim como na história de Nárnia, assim como os narnianos sofriam o inverno diabólico da déspota feiticeira Jadis, nós vivemos também num sistema opressivo que nos embrutece e que nos torna ignorantes quanto ao conhecimento do que é um ser humano. Como disse certo historiador e teólogo chamado Glenn Sunshine, este é o único momento na história mundial em que não se sabe o que é um ser humano. Nunca houve este fenómeno alguma vez na história mundial. Não se sabe o que é um ser humano. Por isso não há dúvidas que este seja um assunto importante para tratar hoje. Aliás, o que vamos estudar hoje é a doutrina do homem. O que é um homem? O que é um ser humano? O que é a raça humana? Mas antes de entrar neste tema especificamente, precisamos fazer uma análise ou tirar algumas notas introdutórias acerca da passagem que vamos estudar hoje, ou que vamos avaliar hoje. Gênesis capítulo 1, 26 a 31, podem ter aí o dedo. Gênesis capítulo 1, 26 a 31, dá-nos o relato do surgimento da humanidade. O sexto dia,
o culminar da criação, um dos dias mais importantes da criação, onde é trazida à existência a joia e a coroa de Deus para dominar sobre o seu planeta. E podemos dividir esta porção de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 31, em 4 etapas. 4 etapas. A primeira etapa é o decreto de Deus. Deus decreta. Deus decreta. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre todos os animais e sobre toda a terra. Então, esta é a declaração de Deus. Esta é a lei de Deus. Esta é a intenção de Deus para com a humanidade. Ele vai criar o homem para que ele tenha domínio sobre tudo aquilo que existe. Deus decreta. Então, o que acontece aqui é a criação do homem, a sua origem, o seu princípio. Temos a criação do homem e temos a missão do homem. A criação, a origem do homem, e temos a missão do homem, o seu domínio. Então esta é a primeira parte, a primeira divisão. A segunda divisão é a execução de Deus, o trabalho de Deus. Deus executa. Deus executa. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher, ou macho e fêmea, os criou. Deus executa. E aqui Deus cria a humanidade. E a humanidade é bissexual. A humanidade é constituída por 2 sexos, um homem, uma mulher, um macho e uma fêmea. Então Deus cria a humanidade. E este ponto trata especificamente da natureza humana. E a designação que tem aqui para a natureza humana é que o homem, a humanidade, é macho e fêmea. Criados à imagem de Deus. Então não temos só o decreto de Deus, a execução de Deus, mas também temos a demanda de Deus. Deus demanda. Deus demanda. E vemos isto no versículo 28. Diz o versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Perdão. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus demanda. Deus dá uma lei. E aqui nós vemos a fecundidade, a multiplicação, a ocupação global. E esta fecundidade, esta multiplicação e esta ocupação global trata da expansão da imagem de Deus pela procriação. Temos uma imagem de Deus, agora como expandimos? Como dominamos todos estes animais? Como dominamos todos estes quilómetros de terra? Nós precisamos de procriar, expandir a imagem de Deus. Então temos fecundidade, multiplicação, ocupação global e também temos o domínio, a sujeição da terra e dos animais. E este domínio e sujeição da terra e dos animais trata do aspecto do reino de Deus. E como é que o reino de Deus é governado pela sua imagem. Aqui está a falar de governo, está a falar de domínio, está a falar de reino. Então Deus expande a sua imagem pela procriação e domina a sua criação, dando ao homem não mais força, não mais rapidez, não mais inteligência, mas dando ao homem a sua imagem. É isso que traz a capacidade à humanidade de governar. Não é pela força, não é pela rapidez, até porque havia animais mais rápidos e mais fortes. É pela imagem de Deus que Deus cunha no ser humano. Então temos Deus decreta, Deus executa, Deus demanda. E neste ponto eu preciso de frisar, aqui há algo importante neste ponto da lei de Deus. Deus demanda. Neste ponto, Deus dá ferramentas para que o homem expanda e para que o homem governe. Ele dá 2 ferramentas. As ferramentas que Deus dá para o governo e expansão são a sua imagem. No entanto, as ferramentas que Deus dá para governar são a sua imagem. Mas a ferramenta que Deus dá para expansão é o sexo. O sexo. E o sexo é importantíssimo para o domínio da raça que Deus está a criar agora, que é a raça humana. E este assunto, captei a vossa atenção, eu sei, será o assunto que nós falaremos, porque isto vai ao núcleo daquilo que é a família e daquilo que é a sociedade. E da responsabilidade da mulher para com o seu marido e do marido para com a sua mulher. E Satanás odeia estas 3 coisas. Ele odeia este decreto de Deus, esta intenção de Deus,
Ele detesta como Deus criou o homem para se expandir. Ele detesta o sexo, ele detesta a capacidade de domínio que o homem tem. Satanás também detesta a quarta parte, a quarta divisão, que é Deus providencia. Versículos 29 até ao versículo 31 diz: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus providencia. Deus providencia, e Deus deu a vegetação frutos para alimento. E este ponto aqui trata da provisão necessária para que a imagem de Deus permaneça na terra. Temos imagem de Deus, ela tem que se expandir e tem que permanecer na terra. E como é que a imagem de Deus permanece na terra? Pela comida, coisa tão simples. Se nós não comemos, nós morremos. E aqui Deus dá essas três coisas tão importantes para que a imagem de Deus permaneça nesta terra que Ele criou. Os Salmos dizem que a terra foi criada para que o homem habitasse nela. Portanto, podemos resumir desta forma. Para que Deus encha a terra com a sua glória e com o seu conhecimento, Ele dá o sexo ou a procriação para perpetuar a sua imagem na terra. Dá o sexo para perpetuar a sua imagem na terra. Dá a sua imagem para o poder executivo do homem sobre o mundo. Perpetuidade, poder executivo. E dá, por fim, comida para a provisão da imagem de Deus. Em conclusão, para a perpetuidade, para o poder executivo e para a provisão da espécie é necessário sexo, imagem de Deus e comida. E Satanás odeia isto. Por isso, quando nós olhamos para a tentação, de certa forma, estes três elementos, estas três ferramentas estão envolvidas. Satanás, como escreveu certo autor, odeia o sexo. Desde o desenho do sexo até às consequências do sexo, ao fruto que o sexo gera. Ele odeia isto tudo e ele quer destruí-lo. E ele destrói mesmo no casamento cristão também. Em que o casamento cristão secular, hoje em dia, na nossa época, vê o sexo apenas como algo que é apenas recriação, algo que é apenas nojento e algo que é apenas uma coisa que, se calhar, gera conflito entre o homem e a mulher em casa. Agora, quando nós vemos a imagem de Deus e vemos a humanidade, e Deus cria a humanidade para que seja o centro no mundo, nós pensamos na humanidade desta forma porque nós cremos nas Escrituras. Mas o mundo não crê nas Escrituras. O mundo jaz no maligno. Então a pergunta que temos que fazer é: o que é que o mundo pensa acerca da humanidade? A quem nós pertencemos? A quem ou o quê pertence o homem? O homem pertence a Deus ou pertence a ele mesmo? A nossa sociedade diz que o homem é a medida de todas as coisas. E esta pergunta é importante porque Deus dá-nos uma declaração de identidade. Deus dá-nos uma declaração de identidade. Jesus, num embate com os discípulos dos fariseus e com os herodianos, sobre a legitimidade de tributar ou dar o imposto a César, ele desmantela a armadilha dos seus opositores com esta resposta, em Mateus capítulo 22, versículo 19 até o versículo 22. Mateus 19, 22, 19 a 22. Mateus capítulo 22, 19 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Palavras de Jesus: mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes disse, ou ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Acabou a conversa aqui. Embora o assunto seja o dinheiro e o poder do governo, Jesus traz um princípio importante que traz à tona a responsabilidade humana.
E o princípio é o seguinte: pertence ao dono a imagem que lhe corresponde. Pertence ao dono a imagem que lhe corresponde. Por outras palavras, assim como a moeda era propriedade de César porque continha a sua imagem, também nós pertencemos a Deus porquanto nós somos feitos à sua imagem. Seja crente ou descrente, todo homem e toda mulher que caminham neste planeta, eles pertencem a Deus porque eles carregam ou são à sua imagem. Mas infelizmente os governos do nosso mundo, com as suas políticas, querem apoderar-se da essência humana e transformá-la. Esta ideia de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, não. Porque isto não nos dá a liberdade de definir o que é um ser humano à nossa maneira. Então os governos odeiam isto. Então têm que estruturar políticas para transformar o que é a essência humana. Agora, tu podes pensar, não, olha, já, isso não me interessa política. Política não me interessa, o que me interessa é ouvir a palavra de Deus, fala-me do Evangelho, não me interessa política. Política para mim é irrelevante. Há 3 coisas que eu não discuto. Eu não discuto política, não discuto religião e não discuto futebol. Não discuto essas coisas. Certo pensador um dia disse o seguinte, e cito: podes não querer saber de política, mas a política quer saber de ti. Podes não querer saber de política, mas a política quer saber de ti. E são legislações atrás de legislações e milhões em dinheiro que são investidos para definir o que é um ser humano e transformá-lo. Então nós temos a declaração do que é a nossa identidade. Nós temos a imagem de Deus, nós pertencemos a Deus. E o que a sociedade tem? O que o mundo tem? Bem, o mundo não tem uma declaração de identidade, o mundo tem uma crise de identidade. O mundo tem uma crise de identidade. Portanto, a correta concepção do homem, ou a correta antropologia, o correto estudo do homem, afeta todos os quadrantes da experiência humana. Certo tratado ou certo pensador escreveu o seguinte acerca deste tema. E cito: questões polémicas como questões polémicas como a pena de morte, o aborto, a noção de guerra justa, a sexualidade e o casamento, a natureza da família, entre tantas outras, não são apenas assuntos de discussão académica, mas pontos de debate de política pública. De um lado, alguns promovem mudanças sociais para redefinir instituições e justificar um comportamento social que não foi aceito no passado. Outros dizem que essas propostas radicais ameaçam a estrutura e até mesmo a sobrevivência da sociedade. O autor continua: a busca por um caminho para se tentar resolver essa divisão, este conflito, revela que no fundo desta discussão existe uma completa discordância sobre os conceitos básicos acerca da natureza do ser humano. O problema é uma crise de identidade. Depois de 6.000 a 10.000 anos de história, nós não sabemos o que é um ser humano. É impressionante. E nós vemos a nossa sociedade desorientada nesta crise do que é um homem, o que é uma mulher, o que é um ser humano. Agora, eu tenho que concordar com o autor, isto é uma grande verdade. Por isso temos de pensar algumas questões, além daquelas que estão a acontecer ali atrás. Temos de pensar em algumas questões. E pensem comigo estas perguntas. O que é a vida humana e o seu valor? O que é a vida humana e o seu valor? É a vida humana de caráter sagrado? São todos os homens iguais? Como devemos tratar as pessoas? Porque era errado que os egípcios escravizassem brutalmente os judeus. Por que isso era errado? Por que o infanticídio de Faraó e das outras nações vizinhas foram atos malignos? Porquê? Qual é a responsabilidade do ser humano para com o planeta? É o ser humano apenas mais um organismo no planeta como uma bactéria? O suicídio e a eutanásia são um ataque à espécie humana ou são um cuidado para com a humanidade? O feto é uma pessoa viva ou apenas um amontoado de células? O sexo está reservado apenas para o casamento ou pode ser praticado livremente sem o menor compromisso? São o homossexualismo, o transgenderismo
e o transexualismo compatíveis com o design humano, qual é o supremo propósito do ser humano? Por que nós estamos aqui? Qual é a nossa missão? Então, estas e mais questões podem ser feitas. Porém, a maneira como nós respondemos a estas questões vai depender do nosso entendimento do que é um humano. A forma como os teus colegas respondem, os colegas de trabalho, os colegas da faculdade, respondem a esta questão, depende daquilo que eles acreditam ser um humano. Agora, ao longo da história, por causa deste grande dilema, desta grande crise de identidade, os homens têm desenvolvido ideias alternativas para explicar o que é és tu e o que é que sou eu. Várias ideias alternativas têm surgido, não só no mundo religioso, como também no mundo secular. Quando eu falo do mundo secular, é aqueles que não acreditam que existe uma entidade nos céus que governa o mundo. Ao longo de milénios desenvolveram-se concepções do que é uma pessoa. Alguns acreditavam que o homem, tanto no que concerne à alma quanto ao corpo, é apenas uma combinação de átomos. O homem é apenas uma combinação de átomos reunidos por acaso e que se separam depois quando este ser morre. E o ser humano não continua a sua existência depois da morte. Isto era o que alguns acreditavam. Outros criam que os humanos e o seu comportamento vêm dos instintos mais básicos e mais ligados à natureza animal, nomeadamente o sexo e a violência. O ser humano é nada mais, nada menos do que alguém que é levado pelos impulsos da violência, da sobrevivência e do sexo. Alguns assumiram que o homem é apenas o resultado da influência do seu ambiente, dizendo que o homem não tem liberdade, o homem é apenas uma máquina biológica e ele comporta-se como se comporta, porque ele é uma máquina, como um computador. Está programado desta forma. E ainda outros pensadores, influentes até na nossa sociedade portuguesa, concluíram que a vida, e passo a citar, que a vida no universo impessoal não tinha sentido, não tem sentido. E que devemos construir a vida com base na filosofia do desespero. Nada tem sentido. O suicídio, então o suicídio tem legitimidade na vida. O suicídio é uma solução, porque nada faz sentido. Por que eu trabalho? Por que eu vivo? Por que eu como? Por que eu amo os meus filhos? Para quê? Para morrer? Tirar a vida é legítimo. E eles acreditam que o homem tem que criar o seu próprio significado neste mundo absurdo. O mundo é absurdo, cada um cria a sua história, a sua concepção. Cada um seja o seu próprio Deus. Agora, todas estas filosofias têm uma ideia em comum. E não sei se vocês captaram qual é a ideia. Todas elas têm uma ideia em comum. Todas elas acreditam que tu e eu somos apenas físico, corpo, células, carne. Somos apenas isso. Por outras palavras, estas filosofias acreditam que nós somos apenas matéria em movimento. Sacos de carne com pernas. É isso que nós somos. Nada mais. Agora, a ideia de que o ser humano é apenas uma embalagem de carne, com fluidos e sem alma, dentro de um universo que é apenas físico, foi o que gerou as ideias mais nefastas, ou as filosofias mais nefastas da nossa sociedade, que trouxeram rios e rios de sangue. E quando eu falo destas filosofias, eu refiro-me a uma delas, que é o darwinismo. Agora, o darwinismo, nós já temos falado muito acerca do evolucionismo de Darwin, mas Charles Darwin deu nova vida à teoria antiga de que os homens vieram naturalmente dos animais. Então os homens evoluíram dos animais. Então esta ideia de que somos apenas um saco de carne sem alma deram origem ao darwinismo. O homem é apenas um animal. E esta ideia do darwinismo, ou da evolução do homem, do animal, criou outras filosofias e outras ideias políticas que foram destrutivas para a raça humana. E eu cito duas. As mais violentas e as mais perversas. O nazismo e o marxismo. O nazismo e o marxismo. Agora, ambas as ideologias tiveram uma relação infeliz com o cristianismo. O cristianismo já existe há muitos anos e estas ideologias políticas tiveram algum contacto com o cristianismo. Por exemplo, o nazismo usou o cristianismo
para se promover, para promover a sua agenda política. Porque naquele tempo a Igreja alemã comprometeu a sua crença na Bíblia e entregou-se à agenda política de Hitler. Por outro lado, o marxismo considerava o cristianismo bíblico como uma oposição à sua agenda política. Os marxistas diziam o seguinte: uma das ferramentas burguesas que ajudam à opressão dos trabalhadores, que é o ópio ou o atenuante do povo, é a religião. Porque a religião deixa o homem passivo. Então, eles olham para o trabalhador que sofre, o trabalhador que é oprimido, o trabalhador que não tem acesso ao sindicato. Ele olha esse homem como alguém que sofre os ataques da religião. Porque a religião oprime o homem, limita o homem. Portanto, estas duas filosofias que são ainda vivas da nossa sociedade, estão bem presentes, elas têm uma pressuposição, uma ideia errónea daquilo que é um ser humano. E o seu propósito, aliás, em última análise, é elevar duas coisas. Ou fazer com que haja divisão de classes, ou elevam uma raça acima da outra. O que é que eu quero dizer com isso? Tanto o comunismo como o nazismo são uma espécie de socialismo. Sendo o primeiro, o nazismo, o comunismo, um socialismo de classes. Tudo tem que ser igual para todos. Não há oportunidade para que tu tenhas a tua propriedade privada. Tem que haver igualdade extrema, radical. Todos têm que ter a mesma coisa. E por outro lado temos o socialismo de Hitler, do nazismo, que é um socialismo racial ou nacional. Então todos eles partem deste princípio que o homem é apenas um saco de carne, o homem evoluiu do animal, e se aplicarmos a evolução das espécies, então tem que haver uma raça superior e uma raça inferior. Ou se somos todos animais, todos têm que ter o mesmo direito. Então, esta é a ideia nefasta que o homem tem porque sofre uma crise de identidade. Portanto, a ideia de que o ser humano é apenas o produto da evolução, um depósito de carne desprovido de alma, apenas impelido por instintos selvagens de sobrevivência, sexo, comida e violência, é a coisa mais nefasta e absurda que o ser humano pode acreditar acerca da sua origem. E é a coisa mais criminosa que podemos ensinar às crianças. Aliás, esta ideologia pecaminosa motiva pecadores a não acreditar na existência de Deus, motiva pecadores a não acreditar em milagres, a não acreditar no juízo final, a não acreditar no pecado, a não acreditar na necessidade de salvação e a não acreditar nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, 4. Jesus diz o seguinte: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se eu acredito que eu sou apenas um animal, um saco de carne, matéria em movimento, eu não posso acreditar nestas palavras de Jesus, porque Jesus está a dizer aqui, nesta declaração explosiva, que o ser humano é mais do que apenas corpo. Ele não é apenas corpo. O ser humano tem apetites físicos, é verdade. Eles são alimentados pelo pão, pela comida. Mas o ser humano não tem só apetites físicos, ele tem apetites espirituais. E assim como o pão alimenta o corpo, a Bíblia alimenta a alma. Por isso ele diz, nem só do pão o homem viverá. Há mais no ser humano do que propriamente isto. Nós precisamos da palavra de Deus para nos alimentar. Então quando a sociedade demonstra esta crise de identidade, é apenas uma manifestação da sua anemia espiritual. E cabe a nós pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus, que é a única coisa que alimenta a alma humana. Agora, nós podemos pensar, bem, realmente estes ateus creem numas coisas esquisitas. Mas não são só os ateus que acreditam nestas coisas esquisitas acerca da imagem de Deus ou acerca da essência do homem. Apesar destes incrédulos, temos também os outros descrentes que seguem uma entidade a que chamam de Deus. Existem as outras religiões, as outras seitas. Agora eu vou passar estas muito rápido, não vale a pena permanecermos aqui, mas deixem-me mencionar algumas ideias teístas que não creem, como nós cremos, como tu crês, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou pelo menos eles podem usar o mesmo vocabulário, mas eles não estão a dizer a mesma coisa que tu dizes.
Por um lado temos aqueles que abraçam a religião do panteísmo. O que é o panteísmo? Bem, o panteísmo é a religião que acredita que tudo é Deus e que Deus é tudo. Tudo é Deus e Deus é tudo. E as religiões promotoras desta ideia são o hinduísmo e o budismo. Agora, tu podes pensar, o hinduísmo e o budismo estão lá no Oriente. O que isto tem a ver comigo? Bem, estas ideias têm influenciado muito o Ocidente. E a forma como nós vivemos, como nós pensamos e como nós experimentamos a vida. E estas pessoas que creem nestas coisas, ou acreditam, ou foram influenciadas por estas ideias, são fáceis de identificar. Já encontraram aquele irmão que vos diz, sabes, olha, eu sei que estás a passar por problemas, mas tu tens que seguir o teu coração. Segue o teu coração. É um panteísta. O que ele está a dizer é que ele está a colocar deidade sobre a pessoa. A pessoa é um Deus suficiente para tomar as melhores decisões para a sua vida. Ou para determinar como é que a sua vida deve caminhar. Não só esses dizem isso no aconselhamento, mas há outras pessoas que dizem, mesmo na igreja, a pessoa está a passar por algum problema, sabes uma coisa? Tu tens que pensar positivo para alcançar os teus objetivos. O teu problema é que não estás a pensar positivo o suficiente. Mas isso é uma pessoa que está dominada pelo panteísmo. No fundo, ela acredita que tudo é Deus e Deus é tudo. Agora, o panteísmo, eles não acreditam na criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Acreditam que o homem está em constante evolução até chegar a ser Deus. Deus desfazem-se da ideia de pecado original e consideram o corpo mau, o físico mau, não é? Muitas vezes os crentes pensam nisso. O que é bom é o que está cá dentro. O corpo é mau. Mas esse pensamento é mau. É errado. Mas eles acreditam nisso, que o corpo é inerentemente mau. E eles deificam o homem. O homem pode chegar a ser Deus. Além do panteísmo, temos o islamismo. Agora, o islamismo eu vou passar rápido. Eles acreditam no seu Deus chamado Allah. E Allah é tão transcendente, está tão longe, que de forma nenhuma Allah pode ter transmitido a sua imagem e semelhança ao homem. Então isto afeta a forma como os muçulmanos veem o ser humano. E afeta como eles vivem a sua vida familiar e conjugal. Os muçulmanos acreditam que, em certas circunstâncias, é permitido ao homem ter até 4 esposas. Até 4 esposas. E se a esposa não for obediente, ela tem pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades. Podem ver isso na Surat 3, na Surat 4. Ela tem algumas oportunidades onde, se ela desobedece à terceira ou à quarta, já não me lembro bem, o esposo pode aplicar um castigo físico à esposa. Pode bater nela. Então, a concepção que o muçulmano tem de homem, a concepção que o muçulmano tem acerca da criação, da imagem de Deus e como isto afeta a relação conjugal, faz ele tomar estas práticas. Aquilo que tu crês acerca do homem vai moldar aquilo que tu fazes. E depois temos os Mormons. Agora, os Mormons é uma grande confusão, mas os Mormons acreditam que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O problema é que eles acreditam tanto que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que eles dizem, então, Deus tem um corpo. Deus tem pernas, Deus tem barriga, tem estômago, tem vesícula, tem olhos, tem barba. Deus tem um físico. E porque Deus tem um físico, Deus, numa certa época da história, ele envolveu-se num sexo celestial onde gerou espíritos. E estes espíritos deu corpo. E este corpo foi dado aos seres humanos que agora habitam a Terra. Então eles acreditam nesta espécie de orgia celestial deste Deus que criou os seres humanos. E por causa desta concepção de humano e de família, os Mormons acreditam que a poligamia é justificável. Agora, não todos os Mormons acreditam isto, mas os mais conservadores, aqueles que são mais... são os crentes raiz, não é? Não são os crentes Nutella, como dizia o outro. Eles acreditam nessas coisas. Aliás, eles também acreditam, por causa da sua visão do ser humano, que os negros são, de certa forma, inferiores. Por isso eles não podem chegar ao sacerdócio. Porque eles eram menos nobres na pré-existência. Portanto, os Mormons têm essa perspectiva, não é? Têm esta perspectiva acerca do ser humano, do casamento. Nós podemos falar de várias coisas, mas não importa. Agora, temos de perguntar se estas concepções são verdadeiras ou falsas. Será que isto é verdadeiro ou falso?
Agora, nós respondemos intuitivamente, isto é falso. Mas qual é a justificação bíblica que nós damos para isto? Como é que nós sabemos se é falso? Para sabermos o que é falso, nós temos que saber o que é verdade. Ora, deixa-me perguntar. O que é a verdade? Se algum colega do teu trabalho, alguma pessoa, chegasse ao pé de ti e perguntasse o que é a verdade, qual seria a tua resposta? Provavelmente a nossa resposta imediata é como os miúdos, às vezes, 7 anos. A verdade é a verdade. A verdade é verdade, uma coisa tão óbvia. Mas o que é a verdade? Agora, para saber o que é um humano, para saber a importância do ser humano, nós temos que saber o que é a verdade. Temos que perguntar, será que a verdade é algo absoluto e fixo? Ou a verdade é algo maleável e relativo? Será que a verdade é algo que eu posso mudar ao meu belo prazer? O que é a verdade? Ora, a verdade é tudo aquilo que corresponde à realidade. Verdade corresponde à realidade. Eu vejo alguma coisa aqui à minha frente, vejo este carrinho é real. Eu consigo vê-lo, consigo tocá-lo. Ele é real. Então tudo aquilo que eu vejo, que os meus sentidos conseguem apreender é real. Mas não só isso é real. Existem coisas que os meus sentidos não apreendem, mas que são reais. Mas qual é que seria a definição mais simples? Porque esta pode ser um pouco complexa. A verdade é tudo aquilo que corresponde à realidade. Qual é a definição mais simples daquilo que é verdade? Bem, a definição mais simples daquilo que é a verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 16, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade é uma pessoa tangível. Jesus Cristo é o próprio conceito e padrão de verdade. Sem Jesus Cristo, toda a sociedade está simplesmente ao dispor da mentira e dos ataques de Satanás. Mas a sociedade não quer esta verdade, porque esta verdade, que é Jesus Cristo, não é maleável, é absoluta, é fixa. E a sociedade diz, eu não quero essa verdade. Eu quero uma verdade que seja maleável. Eu quero uma verdade em que eu possa fazer aquilo que eu quero. Que não apele à minha consciência. Que não me dê sentido de culpa. Então, a sociedade opta pela mentira. A sociedade quer criar a sua própria verdade. Não quer a verdade pelos moldes de uma verdade absoluta. Mas a pergunta que temos que fazer é porquê que a sociedade não quer a verdade absoluta? Porquê que não quer uma verdade fixa? Porquê que não quer Jesus Cristo, que é o padrão da verdade? Agora, Jesus responde a esta pergunta de forma direta e clara. João capítulo 8, versículo 43 até ao versículo 47, quando Jesus está a demonstrar aos judeus a sua identidade, ele diz o seguinte em João capítulo 8, versículo 43 ao 47. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Pergunta Jesus. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Deixa-me parar aqui. Num dia um amigo meu aqui da igreja, ele foi a uma clínica e ele tinha agendado uma consulta e a senhora lá mentiu. Disse, nós ligámos para si, mas vocês é que não atenderam. Ele disse, você está a mentir. Vocês não ligaram para mim. E além de mentirosa, você é filha do diabo. Isto é que é evangelismo sem rodeios. Ora, não é isto que Jesus está a dizer? Vocês mentem. Toda a gente perguntou, quem podia estar lá? Porquê que esta gente mente? Porquê que a gente mente? Jesus diz, porque vocês são do diabo. O vosso código genético vem do inferno. É do Belzebu. Como dizem os amados irmãos brasileiros, é do capeta. É do diabo. A genética diabólica. É por isso que eles mentem. E além disso, Jesus continua, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, falando da criação. E jamais se firmou na verdade, porque nele, no diabo, no vosso pai, não há verdade. Porque ele prefere mentira. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Não é? Vocês falam com os vossos colegas de trabalho, com os vossos vizinhos acerca da verdade. Eu não quero saber nada disso. Estás a fazer mal à minha consciência. Estás-me a fazer sentir culpado. Então Jesus enfrentou a mesma coisa. Vocês não ouvem a verdade. Vocês não creem. Não querem saber daquilo que é verdade. E quando eu digo a verdade, vocês não creem.
Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos diga a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Agora, se vocês querem ter uma discussão séria no vosso trabalho acerca do Evangelho, com um ateu, a pessoa pode dizer, sabes, eu não acredito nada disso, não acredito nada na Bíblia, isso é tudo tretas para mim. Se vocês disserem, olha, tu não acreditas porque és filho do diabo. A pessoa não acreditava em Deus, nem no espiritual, mas tu disseste que é filho do diabo. A coisa ficou séria. Mas não é isso que é mesmo? Jesus disse que o nosso compromisso com a verdade, ou com a mentira, digamos assim, reflete quem é o nosso Pai. Então Jesus aqui é claro como sempre. A verdade é desprezada porque os seus ouvintes não são de Deus e estão comprometidos a fazer a vontade do diabo que mente desde o princípio. Gênesis 3. Nós vemos isto às vezes no aconselhamento. Não queremos que a pessoa nos diga a verdade. Não queremos, porque nós começamos a criar estas justificações, não queremos ceder. Queremos fazer a nossa vontade e por isso queremos fazer a vontade do diabo. E estas justificações são nada mais, nada menos do que um compromisso e uma relação amigável com o diabo. Por esta razão, a mentira do diabo levou o homem a desenvolver a sua própria verdade. Está descartada a verdade absoluta. Nós queremos a mentira. E a nossa mentira é moldar a verdade. E esta é a nossa verdade, que é mentira, porque nós não queremos a verdade absoluta. Então, como é que o homem faz isto? Como é que ele destrói aquilo que é verdade absoluta, dá um chute na verdade absoluta e cria a sua própria verdade? Como é que nós vemos isto na prática? Bem, nós vemos isto na prática com a grande divisão. A grande divisão. Agora, o que é a grande divisão? Agora, aqui pode ficar um pouco difícil, vou precisar da vossa atenção, está bem? Certo filósofo cristão comentou que o mundo divide a verdade em duas esferas, ou dois andares, duas áreas. Divide a verdade em factos e valores. Nós acreditamos que a verdade é absoluta. A verdade é, simplesmente. Não é dividida. A verdade simplesmente é assim, nua e crua. Mas como o homem quer moldar a verdade, ele divide a verdade em factos e valores. E este filósofo diz o seguinte, passo a citar. No andar inferior está a ciência empírica, ou seja, a observação. Aquilo que pode ser observado em laboratório, tocado, apalpado. Então, no andar inferior está a ciência empírica, defendida como sendo efetivamente verdadeira e verificável. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, isso é facto. Este é o reino das verdades públicas, coisas que todos devem aceitar, independentemente das suas crenças individuais. Eu vejo um cão, toco, pelo de cão, cheira-me a cão, ladra, é um cão, é facto. Ele está a dizer isto, que isto é uma forma de apreender a verdade. Então, é um facto. O andar superior é o reino da moralidade. O andar inferior é o reino dos factos. O andar superior é o reino da moralidade, da teologia, que é tratado como algo privado, subjetivo e relativo. É aqui que ouvimos as pessoas dizerem: isso pode ser verdadeiro para ti, mas não é para mim. Agora, o cão, nós olhamos para o cão e dizemos: não, aquilo é um cão. Tu acreditas em Deus? Não. Mas sabes que aquilo é um cão? Claro, aquilo é um cão. Mas quando tu viras para a pessoa e dizes assim: sabes que Deus existe? Não, amigo. Isso é a tua verdade. Isso é a tua crença, não a minha. Então existe esta divisão daquilo que é verdade. A verdade, visto que é maleável, podemos dividir a verdade nestas duas esferas. Portanto, a ideia aqui é que a verdade só pode ser, para a sociedade, apreendida, vista, reconhecida pelos sentidos. Os factos só são aqueles que podem ser vistos, tocados e testados, saboreados e vistos em laboratório. Agora, o que é que isto implica para as emoções? Aquilo que não pode ser tocado. Porque existe uma série de coisas que não podem ser tocadas, não é? Emoções, pensamentos, leis. A moralidade não pode ser tocada. O que é que acontece com a moralidade? Bem, a moralidade não pode ser testada em laboratório. Não podemos ver valores éticos em laboratório. É moralidade, leis. Não podemos testar isso, não podemos tocar isso. Portanto, muitas pessoas concluíram que a moralidade não se qualifica como verdade objetiva. Ela consiste apenas em sentimentos e preferências pessoais. Ver o mundo desta forma
como a sociedade vê, afeta a perspectiva do que acreditamos ser um humano. Perceberam esta ideia? A verdade está a ser dividida. E aquilo que é facto, aquilo que pode ser visível, isso sim é verdade. Aquilo que eu não vejo, isso não é verdade. É as tuas convicções. Tu queres acreditar nisso? Acredita. É verdade para ti? Muito bem. Para mim não é. Então há esta grande divisão. Agora, esta grande divisão da verdade, e nós como crentes acreditamos na verdade, porque Jesus Cristo é a verdade, fragmentou a ideia do que é um ser humano. Se a verdade é dividida, o ser humano também tem que ser dividido. Agora, ouçam isto com atenção. Certa autora escreveu o seguinte sobre este tema. Disse: a chave para compreender todos os assuntos mais difíceis e controversos dos nossos dias é que o conceito de ser humano também foi dividido ou fragmentado nestes dois andares ou nestas esferas que eu vos falei. O pensamento do mundo atual presume uma divisão entre corpo e pessoa. Entre corpo e pessoa. Com o corpo definido como algo que é um facto e é definido pela ciência, e a pessoa definida no reino dos valores, com base daquilo que são os seus direitos. Agora, esta divisão criou uma visão quebrada, fragmentada de ser humano, na qual o corpo é tratado como algo separado do eu. Tu tens o teu eu e tens o teu corpo. Agora, onde é que eu estou a querer chegar com este ponto? Tenha um pouco mais de paciência. Por outras palavras, o corpo e a pessoa do ser humano são duas coisas distintas. Então, tu tens o tu e tens o teu corpo. O corpo pertence à esfera daquilo que são os factos. Eu consigo tocar-me. Corpo. Consigo tocar-me, consigo ver o Donai, consigo vos ver. Vocês estão aqui. Vocês são seres humanos, consigo ver. Isso é um facto para mim. E o corpo, como é um facto, ele é visto... Quem é que sabe o que é Play-Doh? Sabe o que é Play-Doh? Aquilo que compramos às crianças, plasticina? O corpo, como é um facto, como é algo que pode ser tocado e pode ser mexido, então o corpo é visto como um bocado de plasticina. É um bocado de plasticina. E a pessoa, que é a mente e a consciência humana, pertence à esfera dos valores. Ora, os dois estão separados e fragmentados. O que é que isto causa para todos os grandes temas na nossa sociedade hoje em dia? Eu vou falar de alguns deles. E vocês, ao falarem com os vossos amigos, ao falarem com um descrente, provavelmente vocês não podem não reparar isto de forma intuitiva. Mas depois de ter esta conversa, se vocês falarem com eles, é isto que eles acreditam. É isto que eles acreditam. Eles acreditam, de facto, que a verdade está dividida. Agora, quais são as consequências desta divisão? O que é que causa esta fragmentação? A consciência, com os seus valores e a sua própria verdade, tem o direito de moldar a plasticina que é o corpo. Então, tu tens a tua pessoa e a tua pessoa tem direito de moldar aquilo que é a plasticina, que é o corpo. Vamos ver este exemplo no aborto. Porquê que as pessoas abortam? Elas abortam porque elas não sabem que é um ser humano? Claro que elas sabem que é um ser humano. Quando uma mãe aborta, ela sabe que o bebê é o corpo de um ser humano em desenvolvimento. Contudo, para ela, esse ser humano não é uma pessoa. E não é uma pessoa porquê? Porque não tem a consciência e não tem a função cognitiva de alguém que é autónomo, que está fora da barriga. Tu és autónomo, eu sou autónomo, eu penso, eu tomo decisões, mas um bebê que está na barriga, não. Ele é totalmente dependente, ele não tem consciência da sua existência. Então ele é um ser humano, corpo, mas não é uma pessoa. Por isso, matar um bebê é apenas usar a plasticina, ou corpo, ao seu belo prazer. E o que dizer da eutanásia, que é o grande assunto que estamos a falar agora? Bem, agora, estas questões são importantes, porque isto influencia o nosso voto para os nossos partidos. Certo homem disse, quando nós não votamos, nós temos o governo que nós merecemos. O mesmo acontece com a eutanásia. O paciente não está consciente aí deitado numa cama. Ele não está consciente, não tem as suas faculdades cognitivas, então o mundo não o vê como uma pessoa. Não existe nenhum preceito legal que o defenda como uma pessoa. Ele não é uma pessoa. É um humano, mas não é uma pessoa. É apenas um pedaço de plasticina pronto a ser moldado pela ética do governo que estiver, nesse momento, no poder. É apenas um pedaço de carne. Já não é pessoa. E a sexualidade? O que é que podemos dizer acerca da sexualidade?
Agora, este princípio da divisão de corpo e pessoa aplica-se também à sexualidade. Aplica-se ao transexual, ao transgênero, que sentem que estão no corpo errado. Nunca ouviram pessoas dizer isso? Eu sou alguém que está no corpo errado. Eu estou preso neste corpo. Então a minha pessoa diz que a minha plasticina tem que ser moldada. Visto que existe esta divisão na pessoa. Eu gostaria de fazer uma confissão aqui que eu fiz. Nem sei se vou continuar com o ministério pastoral. Eu contei isto no culto passado. Alguns pensaram que só porque o Mário não está aqui eu contei, mas eu gostaria de fazer esta declaração. Já foi há muitos anos. Há uns anos atrás, alguns anos atrás, eu era um homem no corpo de uma mulher. Há 36 anos atrás eu estava na barriga da minha mãe. No corpo desta mulher. A minha amada mãe. Depois eu nasci. E saí homem. E permaneço como homem. Sou homem até agora. Agora, como no culto passado, alguns irmãos não acharam nem piada quando eu comecei com este fui um homem no corpo de uma mulher. Mesmo depois de eu ter explicado, eles continuam sem achar piadas. Já, não brinques com essas coisas, já. O que estas pessoas dizem é que elas estão no corpo errado. Então mudar de sexo, mudar de género, é apenas moldar a plasticina ao seu belo prazer. Porque a pessoa é que tem poder sobre o corpo. O corpo é apenas plasticina. Bem, eu creio que vocês entenderam bem o ponto. E esta é a divisão da verdade. E eu acho que muita desta divisão da verdade e a divisão daquilo que é um ser humano é culpa nossa. Porque nós compramos aquela ideia de que ser à imagem e semelhança de Deus é apenas o intelecto e as emoções. E descartamos totalmente o corpo. Dizer, não, o corpo não faz parte. O corpo faz parte do reino animal. E eu acho que isso é culpa nossa também como cristãos. Nós compramos esta ideia desta separação também. Nós vamos falar mais no próximo domingo sobre a imagem de Deus e sobre o domínio. Mas alguém pode estar aqui e dizer assim, sabes, Pastor Jair, eu não faço essas coisas. Eu não cometo esses atos e não apoio esses atos que atacam a dignidade e a santidade da raça humana. Como o aborto, a eutanásia, a transexualidade e tudo mais. Agora, nós podemos pensar que não, pelo facto de não fazermos estas coisas, nós não atacamos a dignidade humana. Sabe, a Bíblia é incrível. A Bíblia diz que embora que estas coisas são más, é um ataque à dignidade humana, mas diz que uma das armas mais letais contra a dignidade humana é a língua. É a língua. Eu gostaria que abrissem a Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. E vamos terminar com esta passagem. Vejam o que é que Tiago capítulo 3 diz. Tiago capítulo 3 diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana.
Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Nós podemos aqui, como cristãos, criticar o transgênero, o aborto e a eutanásia. Mas se tu não usas bem a tua língua para com as pessoas que estão à tua volta, és tão culpado de pecado como aqueles que cometem aborto, assassinato e mudam o sexo. A forma como tu falas com o teu esposo, a forma como tu falas com a tua esposa, a forma como tu falas com os teus pais, com os teus filhos, com os teus colegas, determinam a convicção que tu tens acerca do ser que é criado à imagem e semelhança de Deus. O desrespeito que muitas vezes nós temos com o nosso próximo reflete que nós não respeitamos Deus. Usamos esta língua para abençoar Deus e cantar na igreja. Mas quando chegamos a casa, temos uma língua diabólica para as pessoas da nossa casa, para as pessoas do nosso trabalho. Muitas vezes as esposas tratam os seus filhos, os seus maridos, como se fossem crianças. E os esposos tratam as suas esposas como se elas não valessem nada. Usando a sua língua. Desrespeitando a imagem de Deus. Sim, podemos falar de aborto e de eutanásia. E nós? E nós que usamos a língua para ferir aquele que Deus criou à sua imagem. A exortação é feita de forma clara a nós, por Tiago. Que se queremos influenciar o nosso mundo, mostrando a verdade do que é um ser humano, temos que começar na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa língua. Porque a nossa língua, provavelmente, é a arma mais letal contra aqueles que foram criados à imagem de Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Ela é verdade, nós acreditamos nela. E, Senhor, neste mundo que tu criaste, Senhor, nós temos uma grande responsabilidade. Temos vários desafios. Mas ajuda-nos a ter a concepção correta do que é um ser humano. Pedimos a tua bênção, Senhor, para esta semana, para que possamos, Senhor, ser luz para aqueles que estão confusos, que sofrem uma crise de identidade. E, Senhor, ajuda-nos esta semana a usar as nossas línguas de forma a respeitar aqueles que foram criados à tua imagem. Pedimos a tua bênção, Senhor, o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu desejo-vos uma boa semana e que Deus vos guarde.